Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, meus amados. É com muita alegria que eu estou aqui para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre de 2020, estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estar estudando toda a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Chegamos na lição de número 2, na aula passada, que teve como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Na lição de hoje, lição de número 2, o título é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Sublimidade fala de excelência, perfeição, fala de algo glorioso. O texto áureo da lição: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. E a verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe: Efésios capítulo 1, versos 3 e 4 e do 9 ao 14. O objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E dentro dessa geral, temos 3 pontos específicos, que é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Então, a introdução da lição. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. O tópico 1, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então a nossa posição no passado era perdidos, condenados à morte eterna, inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo, pela maravilhosa graça, Deus ele nos concedeu o privilégio da salvação. Deus nos torna filho, Deus agora vai nos salvar por meio de Cristo Jesus. O ponto 1 desse primeiro tópico, ele vai trazer a expressão a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, ou seja, no capítulo 1, ali nos versos 1 e 2, a gente vai observar o apóstolo Paulo fazendo a saudação aos destinatários, que foi o que estudamos na aula passada. E a partir do versículo 3 até o verso 14, Paulo ele vai trazer isso que na teologia é chamado de doxologia. A doxologia ela é formada pela junção de 2 palavras gregas. Doxa significa glória e logia significa palavra. Então, doxologia é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Então, quais são essas expressões? Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, vai usar a expressão bendito seja Deus. Bendito significa digno de louvor, digno de honra, digno de adoração. Então, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Então, a gente vai observar que a doxologia nada mais é do que um hino de adoração. Então, o apóstolo Paulo ele vai estar exaltando, enaltecendo ao nome de Deus por todas as bênçãos recebidas. Isso nos leva a refletirmos que, assim como ele, nós também devemos sempre dar glórias a Deus, devemos ser sempre gratos a Deus por todas as bênçãos que ele já tem nos dado. Não focarmos apenas nas coisas materiais, nos bens materiais, mas principalmente nas eternas, porque essas bênçãos espirituais, que é a salvação das nossas almas, o perdão dos pecados, a vida eterna, são coisas que passarão pela eternidade, são bênçãos eternas. Por isso que devemos sempre agradecer a Deus, não apenas pelos bens materiais, mas principalmente por tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem feito. Então isso é doxologia, é um hino de louvor, de adoração e gratidão a Deus por tudo que Deus já fez na nossa vida, pela salvação,
pelo perdão dos nossos pecados e por nos dar vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, no tópico 2, após Paulo explodir em louvor, em adoração a Deus, exaltando ali a Deus por toda a sua gratidão, por todas as maravilhosas bênçãos que Deus tem nos oferecido, ele agora vai apresentar quais são essas bênçãos espirituais. Então ele vai dizer que Deus ele nos elegeu para sermos santos, Deus nos predestinou para sermos filhos, Deus nos fez agradáveis para si, Deus nos remiu por meio do sangue. É interessante notarmos também que a gente vai observar as bênçãos do Pai, que é a eleição, a predestinação e nos fazer agradáveis para si. Agora vemos as bênçãos do Filho. Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo, nos acolheu por sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade. E agora temos as bênçãos do Espírito, que nos selou com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa, porque o Espírito Santo ele é chamado de o penhor da nossa herança. Então, vemos aqui, tanto no projeto da salvação, como na concessão das bênçãos, vemos a pessoa de Deus revelada na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a eleição e a predestinação falaremos na aula de número 3, mas só deixando bem claro que não se trata de eleição de pessoa por pessoa. Deus não escolhe um para a salvação e outro para a perdição, mas a eleição aqui trata da humanidade de uma forma geral. Deus escolheu salvar a humanidade. Então não foi a humanidade que tentou se reconciliar com o homem, mas o próprio Deus resolveu restabelecer a comunhão que havia sido perdida no Éden. É por isso que Cristo vai dizer que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E eu gosto muito de um trecho do livro, esse livro Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell, quando ele vai falar sobre o cristianismo, e ele diz assim que o cristianismo não é uma religião, porque a religião são seres humanos tentando chegar a Deus por meio de boas obras. Já o cristianismo é Deus vindo aos homens por meio de Cristo Jesus. Então Deus nos elegeu, Deus ele decidiu salvar o homem, Deus ele nos escolhe para a salvação. E isso é a humanidade de forma geral. João 3,16, Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele nos predestinou para sermos filhos, é outra bênção. Então, se Deus nos predestinou para sermos filhos, irmãos, filhos fala de herança, proteção, amor. Então, somos filhos amados de Deus. Deus ele nos protege. Então, quando Jesus disse que a gente não deve buscar as coisas terrenas, mas focar nas coisas celestiais, porque ele vai dizer, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão beber, com o que vocês vão comer, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque a partir de agora, se somos filhos, irmãos, somos cuidados, somos protegidos por Deus. E o próprio Cristo vai falar isso. Se vocês, sendo maus, não sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai Celestial. Então, ser filho significa que somos guardados, somos protegidos por Deus. Então, é uma grande bênção ser filho de Deus, porque Ele nos garante a sua proteção. Então, Deus nos acolheu, Deus ele nos fez agradáveis para si. Antigamente, nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo os desejos da carne. E o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que aqueles que andam segundo as vontades da carne não podem agradar a Deus. Então, Deus ele nos torna agradáveis para si por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele vai nos guiar em toda a verdade para que venhamos a praticar aquilo que é agradável a Deus. A bênção do Filho, a remissão. Remissão fala de o preço pago pelo resgate de um escravo. Então Cristo vai dizer que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E somente se o Filho nos libertar é que verdadeiramente seremos livres. Então, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro, pelo sangue de Cristo. Foi o sangue pago na cruz. Por isso que quando ele vai, antes de entregar o Espírito, ele vai dizer, tetelestai, quer dizer, Pai, está pago, está consumado. Então a dívida foi paga por meio do seu sangue. E agora somos livres, livres para servir a Deus, livres para adorar a Deus. Então ele também vai nos revelar a palavra da verdade.
Ele vai nos selar com o teu Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ser a herança, a garantia de todas as bênçãos que recebemos e muito mais que receberemos na eternidade. O ponto 3 fala sobre a nova condição em Cristo. A nova condição em Cristo. E ele diz assim, o comentarista, que a expressão em Cristo significa que somos abençoados por toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra redentora no Calvário. Então, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Então, antes nós andávamos em trevas, nós andávamos como filhos da desobediência. Então, o apóstolo Paulo ele vai nos orientar em 2 Coríntios, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, vem aquela famosa frase que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo é andar segundo a sua palavra, é andar de acordo com seus ensinamentos, é viver para agradar a Deus. Então, devemos nos despir da nossa vã maneira de viver. Lá no capítulo 4 da carta a qual estamos estudando, aos Efésios, ele vai dizer que, no versículo 1, portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamado. E nos versos 22 ele vai dizer que, quanto ao procedimento anterior, vocês vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente. Vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, estar em Cristo é andar na verdade de Cristo. Então, só será alvo dessas bênçãos de Cristo, principalmente as bênçãos relacionadas à vida eterna, somente aquele que estiver em Cristo. Lá no capítulo 8, no verso 31, após pregar e alguns judeus se converterem, Cristo vai dizer: olha, dizia Jesus aos judeus, os judeus que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqueles judeus estavam se convertendo, mas para que eles realmente fossem verdadeiramente discípulos de Cristo, eles deveriam permanecer na palavra, no ensino de Jesus. Então isso é andar segundo os seus ensinos, segundo a sua maneira de viver. Se somos luz, se dizemos que estamos na luz como ele é luz, devemos andar como os filhos da luz. Então a salvação, essas bênçãos só será garantida àqueles que permanecerem em Cristo. Por isso que em Mateus capítulo 7, quando ele diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu fiz curas, sinais e maravilhas. E ele vai dizer para aquelas pessoas que muitos dos que dizem Senhor, Senhor não vão entrar no reino de Deus justamente por isso. Ele vai dizer: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, se Jesus disse que não conhecia, é no sentido de que não havia comunhão, não havia intimidade, não havia consentimento nas obras daquela pessoa. Ou seja, essas são pessoas que não andavam segundo o ensino de Cristo, não andavam segundo a vontade de Cristo. Por isso não havia intimidade, não havia comunhão com essas pessoas, e essas pessoas perdem o direito à herança que é o reino de Deus. Então essas bênçãos estão naquelas pessoas que permanecem em Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então devemos ser fiel a Cristo até a sua vinda gloriosa, até o seu retorno, até a consumação de todas as coisas, devemos ser fiéis a Cristo. Passando para o tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. O ponto 1 fala da revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então essa verdade, ela nos é revelada agora. Esse mistério da salvação, ela nos é revelada. Vamos trabalhar bastante com a carta aos Efésios. E no capítulo
No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer, no verso 9, ele vai dizer assim: tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Essa palavra beneplácito, ela significa o consentimento de algo. Um exemplo bem simples é na questão jurídica. Quando alguém comete um crime, ele é julgado na primeira instância. Após ele ser julgado na primeira instância, ele recorre à segunda instância. A segunda instância vai dar o seu veredito. Se ele vai confirmar, se ele vai atestar aquilo que foi feito na primeira instância. Então, ou seja, é uma instância superior aprovando aquilo que foi feito. Mas no caso de Deus, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele fez isso segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua soberana vontade, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, não há ninguém acima dele. Então as suas decisões, ela é tomada e é uma decisão soberana. Ele assim decide, ele revela no momento que ele quer, ele revelou o seu mistério da forma que ele quis, no momento que ele quis, e o plano da salvação também é traçado da forma que ele deseja. Então, qual que foi a forma que Deus determinou de salvação? Qual foi o mistério da salvação? Quando o homem peca, Deus revela que ele salvaria o homem. Mas qual seria a forma que ele salvaria o homem? Primeiro, eu quero ler Romanos capítulo 3, a partir do 23, que diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então, esse mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo, que era o mistério da salvação, na verdade Deus decide salvar o homem antes da fundação do mundo, e já no pecado do primeiro casal, Deus revela que ele salvaria o mundo. Deus resolve escolher Deus resolve salvar o homem. Então Deus resolve que ele salvaria o homem. Mas qual seria a forma? Ele já revela ali no chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Da semente da mulher viria um que destruiria o reinado e o poder de Satanás. Portanto, este lhe feriria o calcanhar. Então veja que para que Cristo vencesse o domínio de Satanás, ele teria ferido o seu calcanhar. Isso fala de sangue, ou seja, o sangue dele seria derramado. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que é mediante a fé que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs que pelo seu sangue derramado, haveria a remissão dos pecados. Então a salvação do homem, ela foi nos revelada aqui por meio de Cristo. Deus salvaria toda a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele derrubou a parede de separação. Então Deus, ele faria de todos os povos um povo só, através de Cristo. Cristo como sendo a cabeça desse povo, e esse povo sendo o seu corpo, que é a igreja. Então por isso que o título traz a igreja eleita. Então quem é eleito para a salvação é a igreja. E aqueles que fizerem parte da igreja como o corpo de Cristo, esses serão salvos. Então esse mistério ele foi nos revelado. É interessante que, só abrindo um breve comentário em relação a essa questão desse mistério, muitos acabam até interpretando errado aquela passagem de 1 Pedro, lá no capítulo 1, verso 12. Eu vou ler essa passagem nessa versão, que é a versão King James, a versão de 1611. Ela traz uma versão muito esclarecedora a respeito daquela passagem, quando muitos acreditam que Pedro estava dizendo que os anjos eles desejam pregar o evangelho. Então, dentro desse tópico, desse mistério da salvação, então o homem peca e Deus declara que ele vai salvar o homem, mas isso era um mistério. Como se daria essa salvação? Então, percebam que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que esse mistério ele já era pregado pelos profetas, porém os profetas não tinham conhecimento mais profundo de como se daria essa salvação.
Então ele vai dizer assim, que no versículo 9, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizavam sobre a graça que viria sobre vós. No 11, buscando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Então percebam que eles recebiam essa profecia, essa revelação do sofrimento do Cristo e a glória que esse sofrimento traria, tudo isso baseado nessa salvação. Porém, até eles mesmos entendiam que isso era algo que aconteceria futuramente. O que a gente vai entrar no tópico 2, que fala sobre a plenitude dos tempos, quando se daria a revelação desse mistério. Já entrando no tópico de número 2. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que eles recebiam a revelação, não era tão profunda como nós temos hoje, não era completa como nós temos hoje. E nos 12 fala que a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejavam contemplar. Então tudo aquilo que estava sendo ministrado sobre esse plano de salvação da humanidade seria revelado mais profundamente na pessoa do Espírito Santo, na época da graça a qual nós estamos hoje. E a tudo isso os próprios anjos desejavam contemplar. Os anjos eles acompanhavam esse mistério sendo revelado, sendo desvendado durante o decorrer da história da humanidade. E eles mesmos desejavam entender e contemplar essa maravilhosa obra da salvação. Então, por mais que os anjos são seres muito inteligentes, eles não tinham conhecimento também do plano da salvação. E no desenrolar da história da humanidade, eles foram acompanhando atentamente e desejando entender também como se daria esse plano da salvação. E esse mistério que foi revelado aos apóstolos, aos servos e à igreja de uma forma geral, hoje, na plenitude dos tempos. Então os anjos eles desejavam compreender esse mistério. Eles não desejavam pregar o evangelho. A pregação do evangelho é um mérito, é uma honra que Deus deixou para os homens. Isso cabe a mim e a você. É a missão do homem, é nossa missão pregar o evangelho. Então, isso foi revelado na plenitude dos tempos. Então esse é o ponto 2, que eu já até comentei, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso incluindo tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e tudo subsiste em Cristo. Então é interessante que o comentarista ele até deixa bem claro aqui que essa posição de Paulo não tem uma conotação universalista. O que é a conotação universalista? É a ideia de que alguns dizem que no fim das contas todo mundo vai ser salvo, já que tudo vai convergir em Cristo. Então, no fim das contas, tudo vai ser salvo. Mas, embora saibamos que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, muitos não darão ouvido à mensagem do Evangelho. Portanto, só será salvo aqueles que crerem em Cristo e aqueles que perseverarem até o fim nos ensinos de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo deixar bem claro é que na plenitude dos tempos isso nos foi revelado. Esse mistério da salvação, esse plano da salvação nos foi revelado. Que tudo vai convergir em Cristo. Então, Cristo disse que toda a autoridade ele recebeu no céu e na terra. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Isso a gente vai observar logo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha o que ele diz aqui, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É até interessante essa colocação de João, que todas as coisas criadas foram criadas por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe, nada do que foi criado se fez. É até interessante a gente perceber que, como querem alguns dizer que Cristo ele é uma criatura, aí fica a pergunta, se tudo que existe, tudo que foi criado com a participação de Cristo, por Cristo e com a participação de Cristo, como ele pode ter criado a si mesmo?
Então a gente vê que se tudo foi criado por Cristo, e sem Ele nada do que existiria, então a gente vê que Ele não é uma criatura, mas sim Ele é o Criador. Então Ele sempre esteve na eternidade com o Pai. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Então esse é o grande mistério que está sendo revelado. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo, e tudo subsiste por Ele. E um dia todos haverão de se congregar em Cristo. Quando ele morre na cruz, ele vai dizer que quando ele fosse crucificado, atrairia todas as pessoas para si. Então Cristo, como o Senhor, como o Criador de todas as coisas, um dia todas as coisas vai ser entregue em suas mãos, todos os seus inimigos vai ser posto embaixo dos seus pés, e todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa plenitude dos tempos, ela nos foi revelada, esse mistério da salvação, que o verbo de Deus, o Cristo de Deus, sendo o próprio Deus, ele se faz homem, como revela o apóstolo Paulo, também em uma de suas cartas, uma das cartas da prisão, ele vai dizer que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas ele se faz homem, e como homem, ele se submete à vontade do Pai, até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou de uma tal maneira que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então é isso que o apóstolo Paulo traz para nós, dizendo que tudo um dia vai convergir para Cristo, e isso vai se dar na plenitude dos tempos. O ponto 3 vai falar sobre o louvor da sua glória. Então, aqui nessa parte onde ele diz que ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, o homem perdeu a capacidade de reproduzir o caráter de Cristo na sua vida. Mas através de Cristo, nós somos restituídos a essa posição, a posição de filho. E sendo nós restituídos à posição de filho, o Espírito Santo ele vai passar a habitar dentro de nós para ele moldar o caráter de Cristo. Então a nossa vida cristã agora é viver dia após dia, a tentar melhorar a cada dia, para viver de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 4, carta aos Efésios, capítulo 4, no verso 11, ele vai dizer que Deus vai escolher uns para apóstolos, outros para profetas, professores, evangelistas, buscando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o objetivo, é que a cada dia venhamos a manifestar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, mais uma vez, ele vai dizer que devemos abandonar a nossa vã maneira de viver, a nossa forma antiga de viver. No capítulo 5, ele vai dizer assim: em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, então andais como filho da luz. Ele vai dizer que ninguém vos engane, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou avarento, ou que é idólatra, terá parte no reino de Cristo e de Deus. Então Cristo ele nos salvou, Deus nos torna agora agradáveis para si, para que tenhamos agora uma vida pautada na justiça, na paz, no amor. Vivemos agora como a verdade que está em Cristo. Então, os nossos procedimentos anteriores, corrupção, aquele que falava a verdade, a mentira agora fala a verdade, aquele que mentia agora vai falar a verdade, aquele que praticava injustiça agora vai praticar a justiça. Então ele vai dizer que Deus ele nos salva com um propósito. Então esse propósito, que está bem explícito no capítulo 4, verso 24, é a gente se revestir do novo homem que segundo Deus é criado, em justiça e verdadeira santidade. Então esse é o objetivo, somos salvos para o louvor da sua glória. Mas o comentarista também ele deixa claro que nós devemos observar tudo isso que Deus fez por nós, nós devemos ser gratos a Ele, devemos louvá-lo, devemos adorá-lo por tudo isso, mas também devemos levar outras pessoas também a adorar a Deus. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas.
através do nosso testemunho, através da nossa conduta, as pessoas precisam ver essa mudança em nossa vida. E é por isso que Cristo vai dizer que nós somos sal e luz da terra. Então, se somos luz, devemos trazer clareza para as outras pessoas, mostrar o verdadeiro caminho, o caminho da luz, mostrar a essas pessoas qual que é o caminho da salvação, que é unicamente em Cristo. Então, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 e o verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então é por isso que quando o salmista lá no Salmo 40 vai dizer que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, e ele vai dizer que aquilo que Deus fez na vida dele, Deus colocou um novo cântico na sua boca. Então, muitos passaram a ver o que Deus fez na vida dele, passaram a glorificar e a crer também no Senhor. Então, através das nossas vidas, as pessoas precisam ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida, todas as mudanças que Ele fez no nosso caráter, na nossa, como pessoa, como um novo homem, uma nova criatura, e mostrar para essas pessoas o quanto Deus ele é maravilhoso nas nossas vidas. E através disso devemos praticar as boas obras. Então, voltando à carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo ele nos salvou pela graça, ele vai deixar isso bem claro. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, quando as pessoas olham para nós e veem a mudança, quando passamos a demonstrar o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, justiça, misericórdia, bondade, paz, longanimidade, quando mostramos o fruto do Espírito nas nossas vidas, as pessoas passam a crer em Deus, a glorificar a Deus por isso. Então, aquilo que Jesus falou em João capítulo 15, que o Pai é glorificado quando a gente dá bons frutos. Isso é, quando a gente manifesta o caráter de Cristo através das nossas vidas. Então esse foi o propósito da salvação. Então Deus nos salvou para que através das nossas vidas outras pessoas também possam ser levadas até o caminho da salvação. O tópico de número 3, irmãos, fala sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, no tópico 1 fala que o Espírito Santo ele é o selo. Então, ele é o selo e ele também é o penhor da nossa herança. Nessa questão de selo, a gente vai trazer aqui, dentro do contexto, para que essa expressão de selo ela era utilizada. Qual era o sentido que era utilizado? Então, o selo ele era utilizado em 3 sentidos, em 3 situações. Primeiro, o selo era para garantir o caráter autêntico de um documento. Ou seja, era uma garantia de que quem escreveu a carta foi realmente aquela pessoa. Então, um exemplo, um rei, um imperador, ele queria escrever uma carta. Normalmente havia um escrivão, alguém que escrevia aquela carta. O rei ele ia ler a carta e se ele tivesse de acordo, ele ia selar com o seu anel. Então, a pessoa que recebesse aquela carta, ela ia pegar aquela carta e, tem o selo do rei, tem o selo do imperador, realmente é daquela pessoa. Então, por isso que o selo era para garantir o caráter autêntico. Quem pegasse ia falar assim, não, essa carta é verdadeira. Essa carta ela é autêntica. Foi o rei que escreveu mesmo, porque tem o selo dele. Então essa era a primeira situação. A segunda situação era para marcar uma propriedade. Acontece muito nos dias de hoje também. Então, por exemplo, o fazendeiro ele tem lá uma criação de gado, e ele pode marcar os seus gados com, por exemplo, as iniciais do seu nome. Em um ferro quente, ele queima aquele gado com as iniciais do seu nome. Então, era para marcar uma propriedade. Se aquela propriedade se perder, ele tem como comprovar que aquela propriedade lhe pertence porque tem a sua marca. Então, o selo, além de garantir o caráter autêntico de um documento, ele era para marcar uma propriedade. E a outra situação era para proteger contra violação e dano. Como assim?
Quando se queria proteger uma propriedade, você colocava um selo. Então, mesmo que esse selo geralmente era um selo fácil de se retirar, ninguém mexia. Por quê? Porque as pessoas sabiam que aquilo ali era um sinal de que aquela propriedade ela não podia ser violada. Então, em uma carta mesmo, como nessa carta que a gente vê na imagem, então esses eram os modelos da carta. A carta, além dela levar o selo do anel do rei, que garantia ali que aquela carta era verdadeira, autêntica. Então aquela carta ela era dobrada nesse modelo e colocava-se selos. Então aqueles selos eram um sinal de que aquela carta ela não podia ser violada. Então o selo era um símbolo de proteger contra a violação e contra qualquer tipo de dano. Então se alguém tivesse, um mensageiro tivesse levando uma carta de um rei, de um imperador, quem quer que fosse, se por um acaso aquela carta tivesse com um selo violado, aquela pessoa poderia morrer porque ela não poderia violar. Outro exemplo também é no túmulo de Jesus. O Império Romano colocou o seu selo. Então, quando as pessoas viram aquele selo, sabia que aquele selo era do Império Romano e eles não ousariam a romper aquele selo porque eles seriam condenados à morte, já que o selo era um símbolo de proteção contra a violação. Então, o que o apóstolo Paulo, ao usar essa expressão selo, ele queria passar para os irmãos em Éfeso? E para nós também nos dias de hoje. E o que aquelas pessoas também entenderam quando eles viram que Paulo disse que o Espírito Santo é um selo? Aplicamos nas três situações. Então, se ele era um selo, se o selo era garantir o caráter autêntico, significa que o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele é o selo, ou seja, significa que nós somos verdadeiramente seus discípulos. Isso prova o caráter, a autenticidade de que algo é verdadeiro. Então, o Espírito Santo mostra que somos verdadeiros cristãos. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos realmente filhos de Deus. Então, uma garantia que somos filhos de Deus, uma garantia de que somos realmente verdadeiramente cristãos e filhos de Deus é que temos o Espírito Santo dentro de nós. A outra garantia é a garantia de propriedade. Então, se realmente temos o Espírito Santo de Deus, nós somos propriedade deles, nós pertencemos a ele. É por isso que no capítulo 10 de João ele vai dizer que nós somos as suas ovelhas, nós conhecemos a sua voz e nós o seguimos. Então, somos uma propriedade dele, nós estamos marcados por Deus. Somos propriedades dele agora. Então, se somos propriedades dele, isso é sinal de garantia. Garantia, proteção, isso já entra na terceira utilidade. Proteção contra violação ou contra qualquer tipo de dano. É por isso que o Senhor garante que Ele vai cuidar de nós. Que Ele cuidará de nós. Ele estará conosco em todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. E que também que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca, porque nós temos o selo da propriedade. É muito curioso quando a gente vai analisar aquela passagem onde aqueles exorcistas eles vão expulsar um demônio e eles dizem assim, olha, esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí aquele demoniado vai dizer, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e tu quem és? E o que aquele demoniado vai fazer? Vai dar uma baita surra naqueles irmãos. Irmãos assim, eles eram irmãos, né? Não irmãos em Cristo. Mas por quê? Porque o próprio mundo espiritual reconhece o cristão, porque o cristão tem o selo do Espírito Santo. É por isso que o inimigo não pode nos tocar. Diferentemente daqueles homens que não tinham o Espírito Santo e eles foram tocados e agredidos pelo endemoniado porque eles não eram propriedade de Deus. Então, se temos o selo do Espírito Santo, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Deus ele nos garante a sua proteção. Deus ele tem cuidado de nós em todos os momentos de nossas vidas. E ele também, nós somos propriedade dele. Somos propriedade dele e isso nos garante proteção. O Espírito Santo ele é a herança. O penhor da nossa herança, para finalizar o tópico 3, quando fala aqui que ele é o penhor da nossa herança, quando a gente observa a passagem lá de Gênesis 38, Judá e Tamar. Judá ele vai ter relações com Tamar, mas ela pede um preço e ele vai falar assim, olha, eu vou te enviar um cabrito. E ela fala assim, que penhor você vai me dar? Ou seja, qual é a garantia que você vai me dar que você vai voltar e você vai me trazer esse cabrito?
e ele fala assim, que penhor eu te darei? Então ela vai pedir, olha, eu quero o seu anel, quero o seu selo, tem outros objetos lá, um deles é o cajado. Então Judá vai deixar esses objetos com ela. Então esses objetos eram uma garantia de que ele voltaria e de que ele traria esse cabrito. Então ele traria esse preço pago. Então a palavra penhor também ela significa a primeira parcela, tem o significado de primeira parcela. Então é quando a gente quer comprar algo valioso para a gente. Então aquilo é muito valioso para a gente. Então a gente já deixa um valor. A gente já deixa um valor porque a gente garante que a gente vai trazer outra coisa de mais valoroso. Mas, enfim, só para finalizar, o que o apóstolo Paulo e as escrituras deixam bem claro é que Deus ele já tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Então essas bênçãos, por isso que devemos sempre dar graças por elas, porque são bênçãos eternas, bênçãos que irão para a eternidade. Estar com Deus, participar da sua família, ser filho de Deus, viver com Ele eternamente. Então isso são toda a herança que nós temos direito como filho, tudo isso. E a garantia de que nós iremos receber tudo isso, ele deixa do seu Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós já podemos viver como se nós estivéssemos no céu. Recebemos o Espírito Santo, recebemos as revelações dos mistérios de Deus. Deus ele nos capacita com os dons. Então são muitas coisas, muitas bênçãos que Deus já tem nos dado. Porém, ele ainda nos dará muito mais ainda na eternidade. Então é por isso que ele é digno de louvor, de toda a honra, por isso que Paulo exalta, mesmo naquela situação, Paulo vai adorá-lo, porque Deus ele já tem nos abençoado com grandes bênçãos. E na consumação de todas as coisas, ele vai vir nos buscar, como ele falou, olha, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Então qual que é a garantia que ele realmente vai nos buscar e vai nos abençoar com tudo isso que ele tem nos prometido na eternidade? Ele já deixa o seu Espírito Santo. Então, na sua volta, ele vai nos glorificar, ou seja, todo esse mistério da salvação, ela vai ser findada na consumação de todas as coisas, com a glorificação dos nossos corpos, e ele nos levando para morar e para viver eternamente com ele. Então, essa garantia é o Espírito Santo. Eu vou concluir a lição. Na conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, aquilo que eu já falei, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, no tempo exato, porque Deus faz todas as coisas no momento exato, e o tempo de Deus ele é perfeito. Bênção só é bênção quando ele acontece no tempo de Deus. Então tudo isso será concretizado, tudo isso será finalizado. A nossa eterna salvação estará realmente concluída quando nós estivermos com Cristo. Então nós o veremos, né, como ele realmente é na sua vinda. Então coisas grandes o Senhor tem para nós. Então é interessante que o apóstolo Paulo ele vai escrever essas cartas, como já foi dito, da prisão. Momento similar com o que estamos vivendo nos dias de hoje. Nessa quarentena nós estamos sem poder congregar, sem poder nos reunirmos como igreja. Mas o apóstolo Paulo, mesmo naquela prisão, ele recebe a revelação de Deus, do plano da salvação, de tudo que Deus fez por nós, o perdão dos pecados, a adoção de filho, a salvação, a vida eterna. Ele olha para tudo isso, ele se maravilha e ele começa a glorificar a Deus. Em outra passagem mesmo, que tem até um hino que os nossos adolescentes cantam, que por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. O apóstolo Paulo vai falar assim, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Então percebam que nós não fizemos nada para merecer a Deus. Tem até uma frase que está circulando pelas redes sociais que diz, você não queria que alguém morresse de amor por você? Pois Cristo morreu. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, no verso 8, ele vai dizer que é possível que alguém até morra por uma pessoa boa, mas por alguém mau? E Deus ele dá prova de seu amor quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o apóstolo Paulo ele vai receber tudo isso, sabendo que somos indignos e de toda a bondade de Deus, enviar o seu Filho para morrer por nós e nos dar o direito de sermos chamados de filho e viver a eternidade com ele. Tudo isso ele explode em louvor, em adoração, em gratidão. E ele vai dizer
para Ele seja dada a glória eternamente, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, que venhamos também a sempre ter em mente isso, que Deus ele tem cuidado de nós, e Paulo tinha a ciência de que aquele momento que ele estava passando não havia de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, assim como nós também nesses dias difíceis, tudo que estamos vivendo não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, por Cristo Jesus. Então, Deus tem grandes coisas na nossa vida, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, porque somos seus filhos, somos sua propriedade, e Ele cuida e Ele garante a nossa proteção e a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu finalizo essa aula de hoje por aqui. Na aula de número 3 vamos falar sobre predestinação. Aula de número 3, eleição e predestinação. Que os irmãos possam continuar acompanhando as nossas videoaulas para estarem inteirados do assunto, do que nós estamos estudando na carta aos Efésios, crescendo sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, digno é Ele de honra, de glória e de todo o nosso louvor e nossa adoração por tudo que Ele fez, tem nos feito e muito mais pelo que Ele nos fará na vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.